Senhor Romário, Pai do Senhor Valmir. Seja o nome do nosso Jesus, o Senhor da vida. Eis que é o Deus de milagre, que opera maravilhas, que vai operar hoje na sua vida, na sua casa, que vai operar amanhã naqueles que ouvirem a mensagem, porque esse Deus está vivo, Ele está no meio de nós, Ele quer aparecer, mas Ele não quer aparecer mais como apareceu antes. Jesus quer aparecer através de você, através de mim. Ele quer se manifestar, porque Ele morreu na cruz e deixou o Espírito para fazer as coisas que Ele fez. Portanto, Ele quer se manifestar através de você. Como é bom ser usado por Deus, como é bom ser um instrumento na mão de Deus, onde Deus afina. Aprendemos a ser afinados por Deus quando descemos a casa do oleiro. Ali,
quando descemos da casa do oleiro, o Senhor, ele quebra o vaso que foi feito pela terra, pelo mundo, pelas coisas que há neste mundo, e faz um vaso novo, pronto para ser usado e para ficar cheio do Espírito. Aleluia! Aleluia! A própria palavra, ela é cura, o nome de Jesus. Amém, queridos? Ninguém fala o nome de Jesus senão pelo Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Oh, glória, aleluia, Jesus. Receba, fica aí, se prepara para a mensagem da palavra de Deus, se prepara para este culto, como se fosse um culto presencial, porque Deus está presente nesse culto. Amém, queridos? Vocês lembram de Mateus capítulo 8? Aleluia, lembra? Mateus capítulo 8, vamos abrir, vamos ver Mateus capítulo 8, aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, amado. Ele diz assim no versículo 5 em diante, Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O meu criado está em casa de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu vou lá curá-lo, deixa que eu vou lá. Jesus falou que ia na casa do centurião. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra pela internet e o meu rapaz será curado. Pastor, na minha Bíblia não está escrito internet, não. Não está, não. Mas crê que uma palavra de Jesus passa. Se foi essa palavra, não tinha como ir até lá, não tinha meios de comunicação que hoje nós temos. Eu tenho certeza que hoje também Deus opera através da internet. Amém, querido? No versículo 9, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, ele faz. Ouvindo isto, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu vi fé igual a essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Ou seja, na hora que Jesus vai, ele falou: vai lá para a tua casa, e seja feito conforme a tua fé. Ou seja, naquela hora que Jesus sacramentou, falou assim: o que você falou é verdade, lá ele foi curado. A mesma coisa acontece com você, a mesma coisa acontece comigo. Deus quer operar os seus milagres, mas não é para ficar com o milagre guardado na gaveta. Não. Under the sleep mode, released by pressing key of the end or the play and pulse key. O milagre é para ser divulgado, testemunhado. Então aqui nós temos um texto, amados, que o centurião pediu uma palavra, basta uma palavra. E Jesus diz: eu nunca vi fé essa em Israel, não. Ou seja, aqueles que estudam a Bíblia, aqueles que têm a Torá, que nós vamos até comentar sobre um aqui que eu quero comentar hoje, esses aqui, vai vir gente do Oriente, do Ocidente, tudo quanto é lugar, gente que você nem imagina que Deus vai operar milagres. Amém, queridos? Jesus é o Jesus de milagres. Ele está vivo. Ele que te chamou hoje para você ouvir essa palavra. Amém? É uma palavra viva. Amém, queridos? Vamos adorar a Deus. Amém?
Eu gosto de uns hinos que tem aqui, que Deus faz, nos deixa muito, né, abençoado. Eu gosto muito desses hinos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu gosto muito desse hino aqui. É um hino antigo, mas tenho certeza No Mercado Livre, você pode consultar a vocês vão gostar. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver se a gente consegue aqui. Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Fala, Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, eis-me aqui, prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar. Pai do Senhor, Pai. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala que teu servo ouvi. Fala, Senhor, atento estou à tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou. Aleluia. Me enche de amor. Oh Deus, fala comigo com tua voz de amigo. Os teus conselhos sigo. Fala comigo. Deus quer falar com você. Ele quer colocar muita unção na sua vida, na sua casa. Ele quer segregar o seu ouvido. Ele é ungido, ele é o Senhor. Ele é Jesus que morreu e ressuscitou. Fala, Senhor. Aleluia! Fala, Jesus! Fala que teu servo É Deus! Fala, Senhor! Fala, Senhor. Glória a teu nome, Senhor! Atento estou à tua voz. É o Deus de milagres. Fala, Senhor. É o Deus da cura. Olha o fogo do Espírito Do que Santo. quiser. Fala, Senhor! Fala, Senhor, que alegre atendo ao teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou, me enche de amor. Oh Deus, fala comigo com tua voz de amigo. Os teus conselhos sigo. Fala comigo.
prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Fala, Senhor. Olha a unção que desce no trono, a glória de Deus, não importa, amados. Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo. A coisa que mais Deus quer é falar. Ele quer que nós o ouçamos, sejamos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O problema todos nós é que nós queremos, quando Deus fala, a gente quer falar ao mesmo tempo. Mas não, a gente tem que aprender a ouvir esse Deus, ouvir a voz do Senhor. Essa voz que te traz a resposta, que traz a cura, que traz o milagre. É a voz de Deus. É a voz como de um trovão, mas é a voz também como de um vento cicio, suave. É a glória de Deus que se manifestou no passado, que se manifesta hoje, que curou a irmã, que deu testemunho domingo e que continua curando, que aproxima pessoas distantes para que possa mostrar que Ele não há impossível para Ele. Ele está no meio de nós. Ele é Senhor da vida. Um dia que você nasceu, Ele estava presente. Ele escolheu você. Ele escolheu você para você ouvir a voz dEle. É isso que Ele quer. Ouça a voz dEle. Não existe voz mais poderosa. A voz do Senhor. Ela soa de uma tal forma que a gente não consegue entender porque a voz dele é a voz dele. Nós ouvimos Samuel quando era uma criança, ainda um jovem, novo, um adolescente, vamos dizer assim. E Deus falou com ele, e ele foi até o sacerdote Eli. O sacerdote me chamou? Não falei, está em 1 Samuel capítulo 3, eu não falei contigo, vai deitar, vai dormir, garoto. Ele deitou de novo, de repente ele voltou de novo, escutou aquela voz, e aí ele levantou novamente e foi lá no sacerdote, porque ele tinha o costume de saber que quem falava para ele de Deus era o sacerdote. O sacerdote falava, explicava, deu a aula, o sacerdote ali que dava aula para ele. E ali ele voltou de novo, lá na cama do sacerdote, e falou, me chamou, eis-me aqui. E quando chegou mais uma vez, o sacerdote ali falou assim, menino, quando te chamar de novo, você fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pastor, onde está escrito isso? Está em 1 Samuel capítulo 3, amados. 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, lá no princípio do Antigo Testamento. 1 Samuel capítulo 3 fala sobre isso. 1 Samuel capítulo 3. O jovem Samuel serviu ao Senhor, versículo 1. Perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca da aliança, a arca de Deus, né? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas disse Eli,
Eu não te chamei. Torna a te deitar, vai dormir. E ele foi e se deitou novamente. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei. Meu filho, vai deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez e lhe disse. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e se alguém te chamar, você vai dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Aleluia, Jesus. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel! E este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e comecerei e o cumprirei. Vamos ficar só até aqui. O que eu quero trazer para vocês é a voz do Senhor. Deus tem uma preocupação que a gente ouve a voz dele. Agora, o que acontece para não ouvir a voz de Deus? Porque acontece que nós ouvimos muitas coisas, muita gente, muitas vozes, e aí nós confundimos que Deus não fala com a gente. Outro fator é que nossa mente está muito poluída. Nossa mente precisa ser despoluída. Eu preguei isso lá na igreja já diversas vezes, falando que nós somos como a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara é imunda, suja, e nós precisamos despoluir ela. Como é que faz para despoluir? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa. Primeira coisa, para despoluir a Baía de Guanabara, você tem que fechar tudo aquilo que é contaminado, ou seja, tudo aquilo que é esgoto, que é águas industriais, todos os poluentes, eles têm que fechar os dutos para não se lançar mais aquilo que está contaminando a Baía de Guanabara, né? Mas da mesma forma também, não é só fechando que vai despoluir, porque ela já está poluída. Nós também somos assim. Nós já nascemos com o pecado. O pecado já vem dos nossos pais, dos nossos antepassados, desde Adão. E o pecado cada vez mais piora, cada vez mais ele vai trazendo sequelas, doenças. E além das doenças, a contaminação da nossa mente. Nós ouvimos todos os dias o homem querendo burlar, seguindo os conselhos de ímpios, seguindo a voz de Satanás. Em Efésios capítulo 2, eu vou ler para vocês, Efésios capítulo 2, diz o seguinte: Jesus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quero dizer para você o que significa mortos nos delitos e pecados. Significa que o morto não ouve, por causa dos delitos e por causa dos delitos vem delinquência, de pecado, de coisas ruins, né? Porque dos delitos e pecados. E aí você não consegue, o morto não consegue ouvir a voz de Deus, né? Então, nós temos aqui, deixa eu ver aqui outra coisa para vocês, Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões, delitos, pecados,
nos quais vocês andaram em outro tempo, né? Vocês em outro tempo, antigamente, segundo o curso deste mundo. Paulo fala que nós andávamos no curso deste mundo. À medida que você anda nesse mundo, você se contamina, a sua mente fica poluída. Então você ouve tantas coisas que para ouvir a voz de Deus você precisa limpar a sua mente, renovar a sua mente, né? E ele diz, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe da potestade do ar? É Satanás, são os demônios, né? Quando as pessoas estão envolvidas com Satanás e com os demônios e com os espíritos malignos, você pode falar de Deus que a pessoa não ouve. Eu vou passar mais alguns versículos para você entender. 2 Coríntios, capítulo 4. Abra aí, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Vocês estão com o celular, vocês estão ouvindo com o celular, né? Aí não dá para vocês. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou usar o celularzinho que eu tenho aqui, que diz assim, nos quais o Deus deste século, 4:4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento do descrente, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né? Então, ou seja, ele cega o entendimento. O que é cegar o entendimento? É tampar os ouvidos da pessoa. Eu lembro uma vez que eu fui orar com uma pessoa, teve várias. Eu fui orar com a pessoa e eu falava com a pessoa de Jesus, e a pessoa bem pedir ajuda. Eu fui, orei com ela, falei com ela, parecia que ela não estava ouvindo. Aí eu ouvi uma voz. Eu não estava vendo nada, eu ouvi uma voz. Tira o demônio que está tapando o ouvido dele. Eu falei, como que eu vou tirar isso? Tira, vai lá e estampa, faz assim, ó, sai! Não é que eu fiz isso? E o rapaz, quando eu comecei a falar de Jesus, começou a chorar, me abraçou, e ficou assim, totalmente quebrantado. Por quê? Porque o inimigo, quando você dá brecha, ele entra e faz o que ele quer. Se você deixa, ele vai entrando. Por que Jesus falou que ele é ladrão e salteador, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele é ladrão, ele entra. O ladrão não bate na porta e fala assim, ô, seu ladrão, quero entrar. Não, ele entra. Ele invade a privacidade de vocês. Jesus não. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, diz lá, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus bate na porta, Jesus é cavaleiro. Agora o diabo não, ele invade a privacidade, né? Quantas pessoas, amados, que quando tem às vezes epilepsia quando criança, ou tem certas doenças, aí leva no tal lugar assim assado que vai fazer um trabalho disso, a pessoa fica presa a isso. Quantas pessoas eles ficam cegas, aí ele dá direito ao inimigo chegar. Teve uma outra vez que eu tive lá no Meier, né? No Meier, uma garota que agrediu a mãe, né? Uma coisa tão ruim, e eu fui chamado para poder orar, para poder resolver o assunto. Eu não resolvo, eu só vou fazer o quê? Eu vou tirar aquele espírito maligno que cegou o entendimento de uma filha tentar agredir uma mãe, né? A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, que nós fomos chamados como servos de Deus para destruir as obras do diabo. Aí eu fui para lá, eu vou encurtar a história do testemunho. Quando eu cheguei lá, e eu tinha uma garota, uma irmãzinha de 9 anos de idade, pequenininha ainda. Pastor, olha só, ela chegou, ela fez, eu gravei tudo. Eu falei, ai meu Deus, a criança de 9 anos gravou tudo. Foi uma coisa muito ruim. Eu peguei e falei assim, leva essa criança lá para cima, não deixa ela nem aqui perto. Eu vou conversar com a adolescente. E a adolescente chegou para mim, ela, depois de tantas coisas, ela falou assim,
pastor, o culpado é ela não quer deixar eu namorar tal pessoa, assim, assada, a pessoa é boa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, papá. E falou tanta coisa e eu fiquei ouvindo. Inclusive, ela foi num trabalho de feitiçaria, trabalho de negócio, e pediu para me separar dele, fez um trabalho para me separar do rapaz. E aí, quando eu ouvi isso, Deus falou comigo. Deus falou assim, o diabo não veio, ele veio para separar, ele vai para atrapalhar, ele vai... Quando você... É igual quando você vai num agiota. Você vai no agiota pedir alguma coisa emprestado, o dinheiro emprestado, né, e não paga, ele vai cobrar de você. E vai a vias de fato, entendeu? Ou então, não um agiota, uma outra pessoa, você vai pedir uma pessoa, quero que você extermine uma pessoa, você fica vinculado com aquela pessoa com quem você está contratando para pagar, para matar, para fazer, você fica vinculado a essa pessoa. A mesma coisa é Satanás. Se você pedir alguma coisa ao diabo, ele vai ficar preso a você e ele vai te cobrar. Eu tive uma experiência já, quando eu era pequeno, quando eu era mais jovem, ele falava, eu não tinha conhecimento, eu não era cristão, vivia num lar espírita, né? O espírito, não gosto de falar do espiritismo, posso falar de religião, só que entrou uma pessoa pedindo marafo e pedindo charuto. E eu não sabia o que eu fazia. Aí ele começou a falar, eu coloco com essa mão, mas eu tiro com essa. Eu coloco com essa mão, eu tiro. Ficou falando o tempo todo. O que ele quer dizer com isso? Quando ele vai fazer um favor, ele tira outro. Então, amados, as pessoas ficam vínculas, ficam cegas. O seu entendimento fica cego, não consegue ver nem ouvir. Aí quando vem uma autoridade, nós somos autoridade espiritual, e repreende e tira. Então, voltando àquele testemunho daquela menina, que eu falei lá do Meia, o que aconteceu? Quando eu ouvi que envolveu o espiritismo, envolveu feitiçaria, envolveu trabalho, essas coisas assim, eu fui lá e falei assim, chamei a mãe, falei, você fez isso? Ela, fiz. Você vai fazer o seguinte, você deu legalidade a uma entidade entrar aqui e causar tudo isso. É mesmo? Você que é uma pessoa que é cristã, católica e tal, entende? Você é uma pessoa de família, pessoa séria, então você deixou a coisa acontecer. Então, vamos fazer o seguinte, você vai chegar e vai falar com a sua palavra, porque a Bíblia diz, o que você ligar na terra, está em Mateus capítulo 16, né? Capítulo 16, versículo 16. O que você ligar na terra, você liga no céu. O que você desliga na terra, você desliga no céu. Acho que Mateus 18 também está escrito isso. Então Deus nos deu autoridade para desligar com a nossa palavra. A palavra tem poder. E aí, o que aconteceu? Ela chegou, eu quero fazer assim, pastor. Então você vai fazer. Quando ela foi, tudo que eu fiz, o trabalho, o dinheiro que eu dei e as compras das coisas para poder fazer o trabalho, nesse momento, aí falou a entidade, eu corto, eu não quero mais, eu cancelo. Quando ela falou cancelo, a entidade manifestou. Aí quando ela falou assim, mas a entidade sai do corpo dela porque você não tem autoridade. Eu tenho autoridade para te expulsar porque ela está pedindo perdão a Deus e está pedindo para sair. E a entidade não precisa nem fazer escândalo, não precisa fazer show, só mandei embora, sai e acabou. Pronto. O que aconteceu? Fui, orei a casa, deixei a casa e pronto. Chegou a noite, a mocinha, a adolescente, ela que estava brigada com a mãe, ela foi tomar banho e torceu o pé, gessou o pé. Quando gessou o pé, o coração da mãe foi lá e abraçou ela e falou, deixa eu te levar, gessou o pé, torceu o pé, levou ela para o hospital, botou gesso. E ali começou já um relacionamento reatando. Por quê? Porque o espírito maligno que cega, que cria confusão, o espírito de confusão, ele saiu. Quando ele saiu, Deus começa a agir, deu liberdade para Deus agir. Eu ali falei, não é o homem que age, é Deus que age. Você abre a porta, Deus deixa Deus agir. E quando Deus agiu, amados, e agiu de forma tremenda. No dia seguinte, logo no dia depois, aconteceu que o rapaz estava com uma outra namorada na praça e uma parente viu. Aí aconteceu que ela se terminou com o rapaz e deu crédito à mãe. E a família está unida até hoje. Hoje eu soube que ela
está muito bem sucedida, se formou, está casada, tem filho, tem uma família, já tem bastante tempo isso. Então Deus quer fazer com que? Deus quer fazer com que nós entendamos que precisamos ouvir a voz de Deus. É fundamental, né? Às vezes a gente vê que, como é que eu falo, pastor? Eu falo em línguas, eu orando. É você se separando para Deus, buscando a presença de Deus. E uma coisa muito importante está em Romanos capítulo 12. Esse é o texto que eu estou colocando para vocês, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, que ele está falando aqui que você não deve tomar a forma do mundo. Amados, e hoje em dia eu tenho que estar tolhido de falar alguma coisa pela internet de coisas ruins, né? Porque podem processar, podem falar tanta coisa. Mas você tem que prestar atenção no que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz. Você buscou a Deus, quer buscar o Senhor, você não vai se envolver com coisas erradas. Então você não deixa que o mundo venha colocar dentro da sua casa coisas que são abomináveis ao Senhor. Pastor, mas são coisas abomináveis ao Senhor. Eu não falo, eu não tenho nada com isso. Eu tenho a Bíblia que diz que Romanos capítulo 1, por exemplo, eu posso ler para vocês, que é a Bíblia que está escrito, é o livro mais vendido do mundo. Está escrito aqui no capítulo 1, aqui ó, no versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver numa outra versão, se tem uma... Romanos capítulo 1, versículo 26. Uma outra versão, né? Romanos 1, 26 diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. São brechas, são situações que o inimigo colocou, né, desvirtuando a palavra de Deus, desfazendo daquilo que Deus deixou registrado para nós sermos santos, obedecermos a Deus. E não é só um fato, são vários fatores que fazem com que nós saiamos da presença de Deus. Uma falta de perdão, uma pessoa que você não perdoa, ou outros fatores também, como violência, como maldição, né? Coisas que você faz para revidar, essas vinganças, essas coisas. Essa coisa que a gente vê na televisão, às vezes, infelizmente, pelos meios, não televisão, pelos meios de comunicação, aonde traz para dentro da sua mente coisas ruins. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, tudo isso que eu estou lendo aqui é Bíblia, tá? Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim, vamos ver aqui, eu tenho duas versões, eu vou ver nas versões. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Amados, nossos pensamentos viajam tanto, fazem tantas coisas. Ah, mas eu não, tudo bem. Tem gente que tem bloqueios, né? O intelectual, então, meu Deus do céu, tudo intelectual. Deus, ele fala simples. Jesus Cristo
né? Tem um livro chamado, fugiu o nome aqui agora, um livro de um homem que era, ai Jesus, eu vou lembrar o livro, que fala sobre Jesus Cristo ter sido o maior líder de todos os tempos. E não olhando pela ótica espiritual, olhando pela ótica da qual Jesus Cristo foi um líder que ele usou o amor acima de tudo. Por isso ele, quando fala religião cristã, está viva até hoje. E permanece viva, porque foi feito pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Porque Deus não faz nada pela metade. Deus ele faz para que nós possamos gozar a vida toda. Por isso que a eternidade é de Deus. Deus, ele é o princípio, ele é o alfa e o ômega. Então ele quer que você usufrua disso também. Logicamente, ele quer você viver no mundo já se viu. Um Deus que criou todas essas coisas e vai deixar a gente morrer de doenças criadas em laboratórios? Misericórdia, meu Deus. Foi o homem que está criando tudo isso. O homem está influenciado. O homem, ele está corrupto. O homem, ele está com cobiça maior do que o amor. Ele quer o melhor para ele. É um egoísmo. Egoísmo em todas as direções. Então nós não podemos fazer o quê? Como que se faz isso? Nós temos que ser separados para ele. Nós temos que salgar este mundo, ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade de Deus. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, você tem que seguir o conselho do apóstolo Paulo. Eu estou citando isso, estou trazendo o texto lá de ouvir, fala, Senhor, que teu servo ouve. Porque ali naquele momento, Eli estava purificado, o Samuel estava limpo, preparado. Se você for ver a condição de Samuel para chegar até ali, ele era um filho de uma mãe estéril. Ana era estéril. E ela orou a Deus e pediu um filho. Deus falou assim, e ela falou assim, se eu tiver um filho, eu lhe darei, Deus, por todos os dias da sua vida. E aí Deus deu o filho. O que mais Deus quer é filhos. Deus não quer bastardo, Deus quer fazer filhos. E aí quando fez, o filho nasceu, ela foi, deu mamar ao garoto, né? Depois do desmame, na época lá na época das leis de Israel, nas leis, né, de Moisés, houve o desmame, ela foi e entregou ele, lá em 1 Samuel, entregou esse menino no templo. Eu vou ler para vocês ficarem mais, eu vou procurar aqui mesmo no celular que é mais rápido, em 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1. Diz assim: ela diz, no versículo 26, e Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que estive aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Este menino será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Entregou o filho Samuel para viver em santidade, separado para Deus. Só que ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Ele precisava ser ensinado. Quando Deus chamou ele falou, ele foi ao sacerdote, que era o professor dele. Ele ensinando ele, explicando a Bíblia para ele. Mas o homem não pode dizer assim, você vai ouvir a voz de Deus. Não, Deus
vai falar com você. Como fala com você, fala comigo. Ele quer que nós estejamos atentos. É como eu não sou sacerdote ali, não sou, mas eu tenho essa missão de instruir vocês. Se você estiver ouvindo, fala, Senhor, que teu servo ouve. E ele vai falar com você. Ele quer encher você do Espírito. Ele quer que manifestar a glória dele na sua vida. E desocupar sua mente é a nossa missão. Como quando eu falei da Baía do Guanabara, desbloquear todos os dutos, não deixar que nada, a poluição entre na sua mente. E você purifica a sua mente. E você, quando purifica, o que eu faço agora? Agora você se enche da Bíblia, da palavra de Deus. Salmo número 1 diz: medita na palavra dia e noite. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque quando você busca a palavra de Deus, você está buscando a Deus. Como você conhece uma pessoa? Você conhece a pessoa através da palavra. Eu sou o João, sou o Francisco, sou o Renato, sou isso, aquilo. Eu faço isso, eu trabalho ali. Você vai conhecer a pessoa. O íntimo da pessoa, lógico, quem conhece é Deus. Mas, às vezes, você também pode conhecer se relacionando com essa pessoa. A mesma coisa é você indo na casa de Deus. Ou você assistindo os cultos pela internet. Deus está falando com você. E nisso, a palavra, ela é purificadora. A palavra limpa. Ela tira a sujeira dos nossos, como Efésios capítulo 25, capítulo 5, versículo 25 e 26. Somos purificados pela água pela palavra. Essa é a palavra. Por isso que quando se batiza nas águas. É o símbolo da purificação, é um sinal visível da graça invisível. É a água que nos purifica, a água da palavra. Nicodemos, quando chegou para Jesus, falou: Jesus, eu sei que você veio da parte de Deus, pelos milagres que você faz. Então agora, como é que é isso? Ele falou assim: ô Nicodemos, tantos Nicodemos que nós temos, estão cegos e surdos para a voz de Deus. Nicodemos, é preciso nascer de novo da água e do Espírito. Da água pela palavra. Essa é a palavra que eu estou ministrando a você. E pelo Espírito Santo. Quando você se purifica, o Espírito toma conta de você. E o Espírito de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. O Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é assim que se faz. Entendeu, amados? Deus quer fazer isso da sua vida. Deus quer fazer com que nós ouçamos a voz dele. Ele tem prazer em falar com a sua criação. Só que nós estamos impedidos. Desde lá de Abraão, quando entrou Satanás, se impediu na desobediência de Adão que todos ficassem dessa forma. Ficassem impedidos de ouvir a voz de Deus. E aí, é por isso que nós temos que buscar a presença do Senhor e despoluir. A Baía do Guanabara está poluída. Fechou os dutos, melhorou. Agora, quando você vai lá, chega e pega aquela água que está lá, passa por um tubo de filtro, um filtro, vai tirando, a água vai entrar num filtro. Esse filtro se chama a Palavra de Deus e o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ela vai passar por ali e vai começar a voltar uma água limpa. Vai entrar água suja e vai sair água limpa. É igual a nós. Nós, quando aceitamos Jesus, entramos sujos do pecado. Como diz Efésios capítulo 1, que nós lemos aqui, Efésios capítulo 1. Vou repetir aqui com vocês, Efésios capítulo 1, que diz, Efésios capítulo 2, ele nos deu vida estando nós mortos nos delitos e pecados, nos quais andávamos antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora continua atuando nos filhos que desobedecem, filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos antigamente, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A gente fala assim, a gente acha que a justiça é nossa. Não, pensa assim. Tem que ser assim, tem que ser assado. Aí você vai falar com a pessoa de Jesus. Não, mas é um monte de gente errada, pecadores. Você viu um crente aí fazer isso, fazer aquilo. A pessoa, de vez de ouvir Deus, ele começa a criticar e falar. Ele está cego, ele está impedido de ouvir a voz de Deus, né? Essas coisas que fazem. Uma vez eu já contei esse testemunho aqui, eu estava numa van, antiga van, né? E tinha uma pessoa que começou a falar mal começou a falar de filosofia, falou de tantas coisas corretas da filosofia, falou do Renascimento, falou do Iluminismo, falou da cultura, falou da capacidade lá do Renascimento, lá como a idade da razão, começou a falar tantas coisas, né, bacanas. Aí depois ele chegou e falou assim, eu não sei como, eu fico com pena daquele pessoal da Igreja Universal que fica dando dinheiro para aquele bispo. E aí, quando eu ouvi ele falar aquilo, eu falei assim, meu amigo, eu tenho pena de você. Porque se aquele pessoal dá dinheiro, eu não me interessa se dá dinheiro, se não dá, se faz certo, se faz errado, se o bispo é certo, se o bispo é errado. Só quero avaliar de uma forma. Eu digo para você, eles estão dando dinheiro, um dinheiro com dificuldade que eles ganham, mas eles dão dinheiro, porque eles receberam uma coisa que você não sabe. Eles receberam o Espírito Santo de Deus. Por isso, eles podem dar até errado, podem dar demais, eu não sei o que estão fazendo, eu só sei de uma coisa, o que eles receberam não tem preço, é o preço do sangue de Jesus, é o preço do Filho de Deus. Eles são convertidos, foram transformados pelo poder de Deus. Isso você não pode falar porque você não abre o seu coração para você receber. Rapaz, quando eu estava falando isso na van, a pessoa ali, eu escutei, comecei a lá falar, glória a Deus, que bênção, glória a Deus. Aí um rapaz chegou no meu ouvido e falou assim, qual é a tua igreja? Eu falei, minha igreja é metodista. Ele falou assim, meu irmão, eu estou desviado, eu precisava ouvir isso, que eu julgo tudo. Eu julgo a todos e tudo. E eu não ouço a voz de Deus. Aqui na van, através de você, eu ouvi a voz de Deus. E amanhã eu estou na igreja. Eu quero voltar para Jesus. Está entendendo, né? É uma coisa maravilhosa. Deus quer fazer com que nós temos essa visão de querer entender as coisas pelo nosso pensamento. O apóstolo Paulo, como eu falei, que escreveu todas essas cartas, ele perseguia os cristãos, porque ele pensava que Jesus não podia ressuscitar. Ele acreditava nos sacerdotes daquela época e perseguia e matava os cristãos. Mas aconteceu o quê? Quando ele chegou numa determinada hora, uma luz do céu jogou ele no chão do cavalo, jogou ele no chão. E ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu, quem és tu, Senhor? Ele sabia que era Deus, Jesus era Deus. E quando derrubou, ele falou, quem és tu, Senhor? Porque ele conhecia a Bíblia, conhecia a palavra. Estava cego, não ouvia a voz de Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando falou que eu sou Jesus, que a tu persegue, ele estava perseguindo Jesus. Ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos da época, aqueles que eram do caminho. Ali ele ficou cego, os seus olhos fecharam, ele não conseguiu mais ver. E ali, quando ele foi, procura um homem que está na rua direita, chamado Ananias. Ele foi lá procurar. E Ananias explicou o que eu estou pregando para você. E naquele momento, Paulo falou assim, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. Jesus Cristo. E ele escreveu a metade do Novo Testamento, praticamente, porque ele se converteu. Ele entendeu, ele ouviu a voz de Deus e falou assim, eu estou todo errado. Eu entendia a Bíblia, mas eu não queria ouvir a voz de Deus. E ele não conseguia. Né? Em Atos capítulo 9 fala que ele se converteu, né? Daquilo que ele pensava que fosse. E ele escreve tudo isso aí agora e se torna um homem de Deus, a qual se transformou. Eu vou ler aqui um pedacinho aqui para a gente só terminar, encerrar.
Atos capítulo 9 diz assim, ó, tá lá. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se-lhes ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto os homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz no céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se, entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Ou seja, Paulo sabia que era Deus, mas não sabia quem era Deus. Ou seja, sabia que era Deus, mas não conhecia Deus. Ele sabia que era Deus que estava falando, mas ele não sabia quem Deus era. É melhor assim, né? Ele não sabia quem Deus era, porque não ouvia a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, treina isso, para você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Eu vou orar com vocês. E Jesus abençoe, divulgue essa palavra para outras pessoas, né? Jesus é bom, Jesus é fiel, aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu louvo a Ti, Pai, por cada pessoa que vai ouvir, que está ouvindo essa mensagem. Eu creio, Pai, no milagre, eu creio no poder da oração. Eu creio, Senhor Deus, que se alguma pessoa ouvir ela, eu posso chegar daqui e falar assim: a minha palavra agora é de cura. Em nome de Jesus, você vai levantar e vai andar. Eu creio que esse paralítico vai andar. Eu falo em nome de Jesus, você que está com esse problema de Covid, eu creio que você pode ser curado. Tantos podem ser curados, mas você vai ser curado em nome de Jesus e você vai ser curado. Eu creio que possa ter uma pessoa no hospital que possa ser curada pelo poder da palavra de Deus. Eu creio, Senhor, que Tu podes fazer, ó Pai, pessoas que estão com o coração duro se converter neste momento. Eu abençoo a cada esse que ouve a Tua voz, que ouve a Tua palavra, que venham buscar mais a Tua presença, que não reflitam que quando falarem não diga, eu sei, para deixar que eu sei, eu vou falar. Não, Senhor Deus, eu quero, tira essa resistência, cai a resistência por terra e que a pessoa receba a Tua palavra, como o apóstolo Paulo recebeu. Ficou cego durante 3 dias. 3 noites não comeu, fez jejum, e quando o Ananias orou por ele, as escamas dos seus olhos caíram e ele começou a ver de forma diferente e a ouvir de forma diferente. Pai, eu abençoo Teus filhos, crendo no poder da oração. Crendo, Senhor. Eu não sei quem, se está com alguém com dificuldade, eu sei que tem pessoas que me pediram oração, eu estou orando, pedindo a Deus para que o Senhor transforme. Muda, Senhor Deus, para que essa pessoa seja testemunha da Tua vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, que a glória de Deus se manifeste não só hoje, mas amanhã, todos os dias da sua vida. E que você divulgue esse vídeo, eu vou botar lá também no YouTube, né? Você pode partilhar isso com outras pessoas. Eu não pude hoje compartilhar, hoje eu estou sozinho, minha esposa está ocupada e ela não pôde estar comigo aqui, faz uma falta tremenda, mas ela com certeza está aí participando, se pode participar, não sei como é que ela está, ocupada, né? Mas eu creio que você pode fazer isso. Compartilha, né? Fala, esse Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Nós tivemos um testemunho tremendo domingo na igreja, um milagre de 26 anos, a pessoa com a coluna, com problema na coluna, e ainda mais um outro. Meu Deus, Deus está operando maravilhas. Então, é a nossa missão fazer o quê? Divulgar isso. Fazer aí, Deus quer te usar. Deus vai te usar. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Jesus é bom. Jesus é fiel. Aleluia. Mas fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala, Senhor. Aleluia. Eu vou encerrar aqui, ouvindo esse louvor maravilhoso. Fala que Teu servo ouve.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, quinta-feira nós estamos aqui, quinta-feira às 20 horas, continuamos. Amanhã, culto, né? Culto. Só um minutinho aqui, dá licença aqui, vou. Culto quarta-feira amanhã na igreja. Bênção de Deus, vitória, muita, tem sido uma bênção. Eu estou só vendo as glórias que Deus está manifestando através das pregações e da palavra de Deus que tem vindo, esse grupo abençoado que ministra a palavra nas quartas-feiras. É muita palavra, muita bênção. Amém? Eu quero deixar isso para vocês, quarta-feira, 20 horas, e também, né, convidar vocês para dizer uma campanha que nós estamos fazendo para colocar o nosso som na igreja, melhorar o som da igreja, melhorar também a comunicação, no caso da gravação dos vídeos da igreja, gravação dos cultos, para que nós possamos ter uma melhor aparelhagem, né, e fazer também com que o som venha sair melhor para poder divulgar, né, mais essa palavra para vários cantos do mundo, quem sabe, né? E usar vocês, em nome de Jesus. Tá? Que Deus abençoe vocês. Vamos louvar ao Senhor, né? Continuar louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Fala, Senhor. Ele quer falar com você. Fala comigo. Ele vai falar. Fala, Senhor. Preciso muito te ouvir. Fala, Senhor. Tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor. Eis-me aqui. Prostrado estou em teu altar, humildemente a lhe adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala que teu servo ouvi. Aleluia! Oh, maravilhoso Deus! Fala, Senhor, preciso muito atento te ouvir. Atento à tua voz. Aleluia! Fala, Senhor, do jeito que quiser, do modo que quiser. Fala, Senhor, que alegre atendo ao teu mandar. Tua voz alegra o meu ser. Recebe em nome de Jesus a alegria do Senhor. Me anima neste meu viver. Conforta quando triste estou. Me enche de amor. Oh Deus, fala comigo com tua voz de amigo. Os teus conselhos sigo. Fala comigo. Aleluia. Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a presença, a doce presença, o poder do Espírito Santo seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Fiquem em paz. Abençoa seus filhos, abençoa sua esposa, abençoa seu marido, abençoa sua casa, profetiza sobre a sua casa. Um dia desse eu estava olhando aqui, quando eu construí a minha casa, estava vendo aqui, e nas portas eu boto um versículo bíblico nas janelas, nas portas, A tua casa é uma bênção, você é uma bênção de Deus. Fique em paz e que Deus vos abençoe. Glória a Deus, palmas para Jesus, Ele é o Senhor da vida, amém? Paz, aleluia, amém, queridos.
Deus abençoe vocês. Aleluia. Estou encerrando agora.